Muitos de vocês já devem ter visto ou conhecem essa pintura. Chamada de O Grito, é uma pintura assustadora que passa o sentimento de angústia e desespero. Mas será que alguma vez você já se perguntou o que ela retrata? Ela faz parte de uma série de 4 pinturas criadas pelo artista norueguês Edvard Munch. E acredita-se que sua origem se dá graças a uma enorme catástrofe que atingiu o mundo há 140 anos atrás. Catástrofe essa que não apenas originou um dos quadros mais famosos do mundo, mas que também criou uma enorme onda sonora que ficou conhecida por ser o maior som da história. Além de uma enorme destruição que afetou todo o mundo e deixou consequências que são sentidas até os dias atuais. Hoje falaremos da erupção de Krakatoa e de como ela criou um verdadeiro inferno na Terra. Muitos pensam que Krakatoa era um vulcão único, mas na verdade Krakatoa era o nome da ilha que ficava na Indonésia e que abrigava 3 enormes vulcões com caldeiras separadas. Em tempos remotos, aqueles vulcões eram extremamente ativos e violentos, porém em 1880, em tempos modernos, pensavam que os vulcões da ilha já eram extintos e não aparentavam um perigo eminente. Por conta disso, existia até mesmo tribos nativas que moravam na pequena ilha. A vida continuava normal até o dia 26 de agosto de 1883. Nesse dia, o vulcão homônimo que ficava ao norte da ilha, no Monte Perboewatan, iniciou uma série de erupções repentinas e violentas, acabando quase que instantaneamente com todo tipo de vida na ilha. Esse vulcão possuía uma monstruosa caldeira de lava em seu subsolo, que tinha 16 quilômetros de diâmetro de puro magma. Já dá para imaginar o estrago que seria causado se fosse apenas uma simples erupção de escorrimento de lava. Porém, pro azar do mundo na época, a erupção não foi apenas lava sendo expelida pelo topo de uma montanha. Na verdade, a erupção de Krakatoa foi uma enorme e violenta explosão, que foi forte o suficiente ao ponto de explodir por inteiro 2/3 da ilha. Essa explosão foi tão intensa que expeliu os enormes pedaços da ilha pelos ares, a alturas de até 27 quilômetros de altitude. Isso criou uma grande chuva de rochas de magma que atingiu diversas cidades próximas e iniciou incontáveis incêndios. Nesse ponto, a catástrofe já tinha tomado forma e incontáveis pessoas já estavam sendo afetadas. Porém, o pior ainda estava por vir. Enormes tsunamis vieram a seguir, graças às ondas de choques que as explosões estavam causando. Esses violentos tsunamis chegaram a criar enormes ondas de até 40 metros de altura, sendo considerados os maiores tsunamis já registrados na história. Sua força era tão grande que arrastava enormes recifes de corais de até 600 toneladas para os litorais afetados. As ondas dos tsunamis varreram tudo o que estava em seu caminho e percorreram por longas distâncias, afetando todo o Oceano Índico e Pacífico, chegando a afetar até mesmo a costa oeste dos Estados Unidos e a América do Sul. Sua força era tão grande que alguns impactos foram sentidos no Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França, afetando assim até mesmo a Europa. Há relatos de corpos que foram arrastados pelas ondas da Ásia e chegaram até a costa da África. As ondas e tsunamis foram os responsáveis pela maior parcela de mortes e destruição, e continuaram por horas, e seus efeitos foram sentidos por anos. Porém, outros fatores ainda estavam ocorrendo. Só a termos de comparação, o poder da destruição de Krakatoa seria o mesmo que explodir 13 bombas nucleares de Hiroshima em um único lugar e, ao mesmo tempo. Ao todo, foram 3 enormes explosões que geraram incontáveis desastres, além de um som ensurdecedor que foi possível escutar a uma distância de até 5.000 quilômetros. A última explosão foi a mais alta, sendo considerada por muitos o maior som já registrado na história. A explosão foi ouvida da Austrália, Filipinas e Índia,
e pessoas em um raio de 15 quilômetros tiveram seus tímpanos estourados e ficaram surdos permanentemente. Há relatos de algumas pessoas que chegaram até mesmo a morrer por causa do imenso impacto do som gerado pelas explosões. As explosões eram tão intensas que pessoas mais distantes da catástrofe pensavam se tratar de uma enorme batalha naval que estava sendo travada em algum lugar do oceano. As erupções duraram quase um dia inteiro de forma ininterrupta, durante 22 horas, jogando para o ar toneladas de gases e cinzas vulcânicas, além de uma enorme tonelada de magma. Mesmo após o fim da erupção, o vulcão ficou ativo expelindo magma por um ano inteiro. No final, esse desastre causou diretamente a morte de 36 mil pessoas, além de causar uma enorme destruição em diversas partes do mundo, e mudar completamente a geografia de Krakatoa e das proximidades de forma permanente. Após o fim do desastre, o mundo ainda continuava sofrendo os danos gerados pela erupção. Krakatoa foi responsável por expelir para a atmosfera toneladas de gases e cinzas, através de uma enorme cortina de fumaça escura, que chegou a altitude de até 70 quilômetros. Graças a essa enorme quantidade de resíduos vulcânicos, toda a Terra foi atingida. A temperatura média global chegou a cair 1,2 graus Celsius, e os dias ficaram extremamente escuros, pois a poeira tapava a luz do Sol. O planeta se encontrava em um verdadeiro inverno vulcânico, e isso resultou na morte de diversas plantas e animais. Diversos rebanhos foram dizimados, e graças à morte do plantio e dos animais, fome foi gerada em diversas partes do mundo, aumentando ainda mais a quantidade de baixas causadas pela catástrofe, mesmo após o fim do desastre. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram de forma indireta após o fim da erupção, mas estimativas apontam que até 1 milhão de pessoas possa ter morrido em decorrência a eventos gerados pelo Krakatoa. Antes da explosão, a ilha de Krakatoa tinha a altura de 2.600 metros de altura. Porém, após a erupção, a ilha foi completamente dizimada, restando apenas 300 metros de altura. Com isso, parecia que o Krakatoa tinha sido extinto de fato, e não voltaria a causar mais problemas no futuro. Entretanto, com o passar dos anos, cientistas vêm observando que uma nova estrutura vem se formando no lugar do antigo Krakatoa. Se trata de um novo vulcão que ainda está nascendo, ele é extremamente ativo e muito mais perigoso que o antigo Krakatoa. Ele recebeu o nome de Anak Krakatoa, que na tradução significa Filho de Krakatoa. Ele vem aumentando seu tamanho em silêncio nesses últimos anos, mas o que preocupa os cientistas de fato é seu potencial destrutivo, que é muito maior atualmente. Enquanto o antigo Krakatoa tinha uma caldeira subterrânea de 16 quilômetros de diâmetro, o Anak Krakatoa já possui 50 quilômetros de diâmetro. Atualmente, o Anak Krakatoa tem um enorme depósito de lava armazenado e talvez seja um dos maiores do mundo. Por sorte, ele ainda está bem longe de chegar próximo ao tamanho de seu pai. Porém, ele cresce 5 metros a cada ano, e em 2018, Anak Krakatoa tinha 324 metros, quando iniciou uma erupção devastadora que tirou a vida de aproximadamente 420 pessoas em decorrência de tsunamis na Indonésia. Isso reduziu novamente seu tamanho, mas mostrou para o mundo que ele ainda está bastante ativo, e mesmo com um tamanho pequeno, já é capaz de causar grandes estragos. Hoje em dia, ele representa uma enorme preocupação para os cientistas, que sabem que quando ele tiver altura suficiente, seu estrago vai ser muito pior e pode acabar com boa parcela da população mundial dessa vez. Pesquisadores dizem que não é uma situação de si, mas sim de quando ele vai explodir, pois o Anak Krakatoa é uma verdadeira bomba relógio pronta para explodir novamente. A erupção de 1883 foi a segunda mais letal da história e a sexta maior erupção da história. Porém, o Anak pode facilmente ocupar a primeira posição em ambas categorias. Seja como for, espero não estar vivo para presenciar essa nova erupção.